O rio Hudson não é apenas um corpo d'água que separa Nova York de Nova Jersey. Ele é um arquivo líquido, um repositório silencioso de segredos, pecados e homens que falaram demais ou ouviram o que não deviam. Suas águas escuras e geladas guardam mais histórias do que qualquer biblioteca da cidade. Mas são histórias escritas em código de sangue e seladas com cimento. No folclore macabro do submundo, existe uma distinção crucial entre desaparecer e ser encontrado. Quando um homem desaparece sem deixar vestígios, é um mistério, uma ponta solta que balança ao vento. Mas quando ele é encontrado, dias depois, inchado, pálido e balançando suavemente nas correntes profundas com blocos de concreto amarrados aos tornozelos, isso não é um mistério. É um memorando. É um comunicado de imprensa emitido pela máfia para ser lido por qualquer um que tenha a audácia de pensar que as regras da sociedade civil se aplicam aos predadores da noite. Em 1938, um brutamontes de baixo escalão chamado Billy the Brick russo cometeu o erro fatal de esquecer a hierarquia sagrada da rua. Ele não roubou dinheiro. Ele não falou com a polícia. Ele fez algo muito pior. Ele levantou a mão para a esposa de um capo. Billy achou que seus punhos eram a lei. 3 dias depois, o rio Hudson devolveu seu corpo como quem rejeita algo indigesto, ensinando a toda a cidade que existem linhas que, uma vez cruzadas, não oferecem caminho de volta, apenas um mergulho profundo e eterno na escuridão. A noite do incidente começou como qualquer outra sexta-feira no The Velvet Lounge, um clube de jazz enfumaçado no centro de Manhattan, que servia como ponto de encontro neutro para associados de várias famílias. O ar cheirava a perfume barato, tabaco de charuto e gin contrabandeado. No centro das atenções, ou pelo menos tentando estar, estava Billy the Brick. Billy era um homem grande, com mais músculos do que cérebro e uma reputação construída em brigas de bar e extorsões de pequenos comerciantes. Ele se via como um futuro chefe, um homem feito em ascensão, mas para a verdadeira cúpula, ele não passava de uma ferramenta contundente, um martelo útil apenas para pregar pregos. Naquela noite, o martelo estava bêbado. Ele bebia uísque como se fosse água e falava alto demais, rindo das próprias piadas sem graça, ocupando espaço demais no balcão. Em uma mesa reservada, num canto mais discreto e elegante do salão, estava Clara de Marco. Clara não era uma mulher do submundo no sentido tradicional. Ela era a esposa de Salvatore, Sally D. de Marco, um dos capos mais respeitados e letais da organização de Lucky Luciano. Sally estava fora da cidade em uma reunião de negócios em Chicago, e Clara decidira sair para ouvir música com 2 amigas. Ela era a imagem da classe, vestido de seda azul marinho, pérolas discretas e uma postura que exigia respeito sem precisar pedir. Ela sabia quem era e, mais importante, sabia quem seu marido era. No ecossistema da máfia, as esposas eram intocáveis, eram civis, eram sagradas. Desrespeitar a esposa de um homem feito era o equivalente a cuspir no altar de uma igreja. Billy, com a visão turva pelo álcool e o julgamento corroído pela arrogância, fixou os olhos em Clara. Ele não viu a esposa de um capo. Ele viu apenas uma mulher bonita que, na sua cabeça distorcida, deveria se sentir honrada com sua atenção. Ele se aproximou da mesa, oscilando levemente. "Ei, boneca!" Ele grunhiu, apoiando as mãos grandes e sujas na toalha de linho branco. "Que tal deixar essas galinhas e vir beber com um homem de verdade no bar?" Clara nem sequer olhou para ele. Ela continuou conversando com a amiga como se Billy fosse uma mosca irritante. "O senhor está enganado", disse ela friamente sem levantar os olhos. "Por favor, retire-se." A rejeição, pública e desdenhosa, foi como um fósforo num tanque de gasolina para o ego frágil de Billy. O silêncio caiu sobre as mesas próximas. As pessoas sabiam quem era Clara. Billy, na sua estupidez alcoólica, não se importou. "Você acha que é melhor que eu?" gritou Billy, agarrando o braço dela. Clara puxou o braço e, num reflexo de defesa, deu um tapa no rosto dele. O som foi estalado e claro, cortando a música da banda que parou instantaneamente. Billy, humilhado e furioso,
Não pensou. O instinto animal assumiu. Ele fechou o punho e desferiu um golpe brutal no rosto de Clara. Ela caiu da cadeira, o lábio cortado, o sangue manchando as pérolas. O clube congelou. Não houve briga generalizada. Houve apenas um horror absoluto. Bater em uma mulher já era covardia. Bater na senhora, de Marco, era suicídio. Billy olhou ao redor. Viu os olhares de terror e, num lampejo súbito de sobriedade induzida pelo pânico, percebeu o que tinha feito. Ele não esperou. Ele saiu correndo pela porta dos fundos, derrubando cadeiras, fugindo para a noite fria, sabendo que tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte. A notícia viajou mais rápido que a eletricidade. Antes que Clara fosse levada ao hospital para levar pontos no lábio, a mensagem já havia chegado a Lucky Luciano, e via telegrama urgente a Salvatore em Chicago. Sally D. não pegou o primeiro trem de volta. Ele não gritou. Ele apenas disse ao mensageiro: "Não o toquem. Ninguém toca nele até eu chegar. Eu quero olhar nos olhos dele." Mas a ordem de caça foi dada. Nova York tornou-se uma gaiola para Billy Russo. Ele tentou ir para a casa de um primo no Queens, mas o primo, sabendo do que se tratava, nem abriu a porta. Ele tentou comprar uma passagem de ônibus para Ohio, mas o bilheteiro da estação era um associado que ligou para a organização no momento em que viu o rosto inchado de Billy. Cada sombra parecia conter um cano de revólver. Cada carro que passava devagar fazia o coração dele parar. Billy passou a primeira noite tremendo em um porão abandonado no Bronx, abraçado a uma garrafa de vodka barata, rezando para um Deus que ele havia ignorado a vida inteira. A captura não foi dramática, foi clínica. 2 dias depois, faminto e delirante de paranoia, Billy tentou roubar um carro para fugir. Ele foi cercado por 4 homens silenciosos em um beco sem saída. Eles não sacaram armas. Eles apenas bloquearam a saída. Um deles, um veterano chamado Rocco, disse calmamente: "Billy, o carro já está aqui, entre. Sally quer conversar." Não houve luta. Billy sabia que era inútil. Ele entrou no banco de trás do sedã preto, sentindo o cheiro de couro e morte. O trajeto foi silencioso. Ninguém o insultou. Ninguém o bateu. Essa cortesia profissional era mais aterrorizante do que qualquer espancamento, pois sinalizava que o que estava por vir não era uma briga, mas um ritual. Eles o levaram para um armazém desativado nas docas do West Side, perto do Pier 54. O lugar cheirava a salmoura, óleo diesel e peixe podre. No centro do vasto espaço vazio, havia uma cadeira de madeira simples, e ao lado dela, 2 sacos de cimento de secagem rápida e um balde de água. Salvatore Di Marco estava lá, de pé, impecável em seu terno preto, fumando um cigarro. Ele olhou para Billy com uma expressão que não era de raiva, mas de curiosidade científica, como se estivesse observando um inseto estranho que precisava ser esmagado. Billy foi jogado na cadeira, mas não foi amarrado. Sally, por favor." Billy começou a chorar, o muco escorrendo pelo nariz. "Eu estava bêbado. Eu não vi quem era. Eu juro pela minha mãe." Salvatore caminhou até ele e, com um movimento suave, colocou a mão no ombro de Billy. "Chiu, acalme-se, Billy. A bebida faz coisas ruins com a cabeça de um homem. Nós entendemos." A voz suave deu a Billy uma falsa esperança, uma centelha de que talvez, apenas talvez, houvesse misericórdia. "Mas veja, Billy, o problema não é a bebida. O problema é a mão. A mão que toca no que não é seu. A mão que machuca o que é sagrado. Minha esposa, Billy, ela tem dificuldade para comer agora. O lábio dela está inchado. E sabe o que ela me disse? Ela disse que sentiu pena de você. Pena." Salvatore fez um sinal. 2 homens trouxeram um grande balde de metal. Eles ordenaram que Billy colocasse os pés dentro. Ele hesitou, soluçando, mas o clique de um cão de revólver atrás de sua cabeça o convenceu. Ele enfiou os sapatos de couro barato no balde. Os homens abriram os sacos de cimento, despejaram o pó cinza ao redor das canelas de Billy e adicionaram a água.
Um dos homens começou a misturar a massa com uma pá pequena, ali mesmo, com os pés de Billy dentro. Nós não vamos atirar em você, Billy, disse Salvatore sentando-se numa caixa de madeira para assistir. Balas são rápidas demais, e você foi muito rápido com suas mãos. Nós vamos esperar. Vamos esperar o cimento secar. É um bom tempo para refletir sobre modos e respeito. As próximas 4 horas foram uma agonia psicológica indescritível. Billy teve que ficar sentado, imóvel, sentindo a massa úmida e fria ficar pesada, depois morna, e finalmente endurecer como pedra ao redor de seus tornozelos. Ele sentiu a pele repuxar. Ele sentiu o peso do mundo ancorando-o à terra. Ele implorou. Ele rezou. Ele prometeu dinheiro que não tinha. Salvatore apenas fumava e observava, ocasionalmente checando o relógio. Quando o cimento estava sólido como rocha, transformando os pés de Billy em um bloco único de 50 quilos, Salvatore levantou-se. Está pronto. O sapato serviu perfeitamente, disse o capo. Levem-no para passear. Eles carregaram Billy, que agora não podia andar, até a beira do cais. A noite estava escura, sem lua. As luzes de Jersey brilhavam do outro lado do rio, indiferentes. O barco estava esperando, motor em marcha lenta. Eles colocaram Billy a bordo. O barco navegou até o meio do canal, onde a correnteza é mais forte e a profundidade chega a 15 metros. O vento cortava o rosto de Billy, secando suas lágrimas. Salvatore não foi no barco. Ele não precisava ver o final. Ele já havia visto o começo, e isso bastava. No barco, Rocco olhou para Billy uma última vez. Nada pessoal, garoto, mas você quebrou a regra número 1. Mulheres e crianças, a gente não toca. Eles não o empurraram com violência. Apenas inclinaram Billy sobre a borda. O peso do bloco de cimento fez o resto. A física assumiu o comando. Billy the Brick russo mergulhou na água negra. Não houve luta para nadar. É impossível nadar quando seus pés são uma âncora. O choque da água gelada tirou o ar de seus pulmões. Ele afundou rápido, muito rápido. A última coisa que ele viu foi a luz distorcida da superfície se afastando, ficando menor e mais fraca, até que a escuridão total o envolveu. A pressão aumentou. O silêncio do fundo do rio o acolheu. Ele não morreu do impacto. Ele morreu do terror lento e sufocante de saber que estava descendo para um lugar de onde nunca subiria. 3 dias depois, um rebocador que passava avistou algo boiando. Os gases da decomposição haviam feito o corpo de Billy tentar flutuar, mas o bloco de cimento o manteve submerso, vertical, balançando na correnteza como uma alga grotesca, a poucos metros da superfície, visível apenas quando a maré baixava. A guarda costeira o içou. A imagem era medonha, mas a mensagem era cristalina. A polícia registrou como homicídio por ajuste de contas. Mas nas ruas, nos bares, nos salões de bilhar e nos clubes sociais, ninguém precisava ler o relatório do legista. Todos sabiam por que Billy estava lá. Todos sabiam que ele tinha tocado na mulher de um capo. A lenda de Billy the Brick tornou-se um conto de advertência sussurrado para cada novo soldado que entrava na organização. O rio Hudson havia cobrado seu preço. Salvatore Di Marco continuou sua vida. Clara se recuperou. A cicatriz em seu lábio quase imperceptível sob o batom, mas servindo como um lembrete constante do poder de seu marido. E Lucky Luciano, ao saber que o serviço estava feito, apenas assentiu e comentou com Meyer Lansky. O fundo do rio é o único lugar onde um homem sem respeito pode finalmente aprender a ficar quieto. A cidade continuou a girar. Os prédios continuaram a subir, mas sob as águas turvas do Hudson, Billy dormia seu sono eterno com os peixes, um monumento de concreto à regra mais antiga e implacável da máfia. O respeito não se pede, e quando se perde, paga-se com a própria respiração.